agora, com vocês, o programa Exerça Sua Fé. É isso aí. Gente, hoje é esse domingo, obviamente, é um domingo da gente poder trazer à memória, né, essa obra maravilhosa. E nós estamos hoje reunidos aqui, porque essa obra já foi feita, não é? Uma obra consumada, um escrito de dívida. Você pode ler comigo isso em Colossenses, capítulo 2. O apóstolo Paulo, ele comenta dessa forma, porque ele teve muita inspiração de Deus para nos mostrar, vamos dizer assim, a gravidade da qual nós estamos inseridos, né? Que é essa gravidade de uma natureza que nos atrelava a uma condenação eterna. Colossenses capítulo 2, veja que interessante, está escrito no verso 12: tendo sido sepultado juntamente com ele, está falando a respeito de Jesus, no batismo. E às vezes, a gente olha aqui essa palavra batismo, nesse conteúdo aí de batismo nas águas. Mas não é esse conteúdo, a palavra aqui é ser imerso em Jesus. Sabia? Eu e você, nós estamos em Cristo Jesus. Não é isso que está escrito? Em Cristo Jesus, nós fomos imersos nele. Meu Deus, é demais. No qual igualmente nós fomos ressuscitados, olha, mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ok? Está escrito isso? Daqui a pouco eu vou fazer um comentário, tá bom? Então, e a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele nos deu vida juntamente com ele, com Jesus, perdoando todos os nossos delitos. Tendo cancelado então o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, veja bem aí, o qual nos era prejudicial. O que ele fez? Ele removeu tudo isso inteiramente. Diga inteiramente. É isso aí. Encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente, expôs todo o inferno ao desprezo, triunfando, diga triunfando, deles na cruz. Porque Jesus pagou o preço perfeito, ele fez o pagamento. Então eu tinha uma dívida que não tinha como pagar. Qual era a minha dívida sua? Era uma natureza que me atrelava às trevas. Tá certo? Ninguém poderia pagar essa dívida. Ninguém poderia sair desse selo, dessa condenação. Porque Adão passou isso para a humanidade, recebemos como herança. Tem várias passagens, você até conhece algumas, mas é muito bom nós ligarmos isso. Porque essa é a força, né, da ressurreição. Vá comigo a 1 Coríntios capítulo 15. Eu quero ler passagens nessa manhã, só para reforçar esse fundamento dos fundamentos, obra da cruz, a vitória da obra da cruz, né? Então, 1 Coríntios 15, no verso número 14, e se Cristo não ressuscitou, veja bem, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Agora veja o verso 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E de novo ele repete, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda a gente permanece nos nossos pecados. Deixa eu só nessa manhã trazer uma claridade, talvez você já tenha isso no teu coração, mas eu acho que por força de toda uma humanidade, e tudo aquilo que a gente vê com os olhos naturais, a gente pode considerar que Jesus, ele ressuscitou porque ele morreu. Ele morreu do ponto de vista físico. E aí ele vai e ressuscita. Não é esse o conteúdo. Ok? Por trás de todo ser humano vivo, vamos dizer assim, eu vou dizer dessa forma, tem um espírito, a pessoa é um ser espiritual. Mas a pessoa fisicamente ela está viva. Mas ela pode ser uma pessoa morta espiritualmente. E o ser humano era assim. Ele era vivo fisicamente, obviamente, um dia ele morreria fisicamente,
mas era um ser espiritual morto, afastado de Deus. Ele tinha esse selo de uma natureza que era atrelada ao inferno, por natureza. Quando Jesus ele dá uma declaração para os judeus, e obviamente era o povo escolhido dele para que nascesse, né, o Salvador, em João capítulo 8, no verso 44, Jesus ele vem conversando no capítulo 8 algumas coisas que os judeus ficaram injuriados com ele, né, principalmente os fariseus e tal. E Jesus foi dizendo várias coisas. Olha, vocês, o pai que eu estou falando eu conheço, mas o pai de vocês não conhecem. Eles ficavam. E aí Jesus vai dar essa declaração aqui. Eu posso ler contigo? João, capítulo 8, no verso 44. E Jesus diz assim: vocês são do diabo. Não foi só isso aqui, gente, não foi uma brincadeira. Jesus não estava nervoso, né? E Jesus não estava só dizendo assim, vocês são do diabo. Ele está dizendo assim, vocês são do diabo, que é o quê? O pai de vocês. O que significa isso? Significa que o homem ele tinha uma natureza atrelada às trevas. Ele tinha um DNA ligado ao inferno. Tinha, porque há mais de 2000 anos Jesus comprou essa humanidade. E aí milhares e milhões de pessoas vêm recebendo esse sacrifício. Essa natureza, gente, nos atrelava ao erro, ao fracasso. Nos atrelava a dar tudo errado. Nos atrelava a uma malignidade, uma perversidade, que é de dentro para fora. Então a obra de ressurreição não é um conteúdo físico, morto fisicamente, ele ressuscitou, agora tem vida física. É um conteúdo do interior do ser humano. Jesus precisava levar a minha natureza morta, afastada de Deus, para que nós pudéssemos ter a vida dele. Tanto é que eu e você recebemos a Jesus sem passar pela morte física. Eu continuo vivo no meu físico, mas eu era um morto espiritualmente. Eu tinha a natureza das trevas, atrelado a eles, na condenação eterna. O dia então que eu fechasse os meus olhinhos fisicamente, eu ia passar para o outro lado numa condição eterna de condenação. Não fica com esse olho grande não, é exatamente isso. Mas aí o que acontece? Eu recebi a obra da cruz do Calvário, tomei posse da ressurreição de Jesus, porque ele morreu a minha morte para que eu pudesse viver a vida dele. Isso é no Espírito. Então eu me tornei uma nova criatura, um ser agora ligado por natureza ao céu. Tanto é verdade que Deus é nosso Pai, queridos. Você quer ler uma passagem comigo? Vamos lá, Gálatas, capítulo 4. Meu Deus! É bom demais! E é verdade! Gálatas, capítulo 4, verso número 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, obviamente, nascido sobre a lei, e precisava ser assim. Você sabe que Jesus nasceu sem a natureza pecaminosa. Ele nasceu sem pecado. Está escrito isso na Bíblia, né? Só estou falando para aqueles que de repente não estão entendendo. Jesus não era meramente um ser humano, ele era Deus na pessoa de um ser humano. Mas só que a natureza dele era sem pecado. Por isso, ele podia ser condenado no meu lugar. Ele foi em substituição. Mas, na verdade, ele estava comprando a humanidade. No sacrifício dele. Ele leva a minha morte para que a gente pudesse ter a vida dele. Fala aí para mim. Que proposta indecente, cara. O que a gente oferece para ele? Nada. Só gratidão. Eu não podia oferecer nada para ele ir no meu lugar, está certo? Ele foi no meu lugar. Então estamos lendo, né? Então lá, nascido de mulher, veja só, qual a finalidade? Ih, rapaz, não tem ninguém com Bíblia aí. Para resgatar. Resgate é algo que envolve pagar um preço. Se você usar esse verbo sem entendimento sobre pagar preço, não funciona, não usa resgate. Resgate é isso. Vou resgatar alguém. Alguém tem que pagar o preço.
Tá certo? Alguém vai pagar o preço, ele pagou o preço para resgatar os que estavam sobre a lei. Os que estavam numa condição que ainda não eram mortos espiritualmente, veja, a fim de que recebêssemos o quê? A adoção de filhos. Minha natureza mudou. Para dar uma declaração de que agora eu sou da família de Deus, antes a gente era da família, como Jesus falou, até para os judeus. Às vezes a pessoa não entende isso, né? Eu sabia, não é nada contra a pessoa, mas qualquer um, seja qualquer povo, língua ou nação, não tem Jesus, não tem a natureza de Deus. Sabia? A gente fica achando aí que o judeu, beleza, não, pastor, eles são especiais, tem alguma coisa aí que eles já estão com Deus e tal. Que papo é esse? Eles têm que passar pela porta chamada Jesus, o Messias dele, que já veio. Se não passar por essa porta, tchau, um abraço. Alguém está entendendo? Todo mundo, o ser humano do mundo inteiro tem que passar pela porta chamada Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se não é através do sacrifício dele, da ressurreição dele, ninguém chega ao Pai. E Jesus pagou esse preço, nesse resgate, justamente para que nós pudéssemos ser recebidos dessa forma, numa nova natureza, ao ponto de nós sermos da família de Deus. Olha só, próximo verso. E porque vocês são filhos, então a minha natureza mudou. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Pai. Tá certo? Veja, eu era escravo, Paulo colocou assim, de sorte que nós éramos escravos, o que é uma natureza que nos atrelava ao inferno, uma condenação eterna. Mas agora nós somos filhos, sendo filhos também nós somos herdeiros. Nós pertencemos a Deus, somos livres. Eu gosto muito de associar ressurreição com liberdade. Põe aí, ressurreição é liberdade. Porque no momento em que você crê na ressurreição de Jesus, a liberdade chegou no teu coração. Nós fomos libertos. Nesse exato momento, somos transformados em filhos de Deus. A natureza de Deus vem agora fazer parte da minha natureza. Eu não tenho mais nada a ver com as trevas. E não confunda ser livre em Cristo Jesus com enfrentar problemas. Como eu comentei aqui nas reuniões anteriores, foi muito bom eu passar isso para você. Não deixe o inferno te confundir, porque você passa vários problemas, e eu também, e ele quer colocar um rótulo de que nós somos mais do que fracassados ou derrotados, de que nós não somos vitoriosos. Você tem que entender alguns versos que o apóstolo Paulo ele escreve, porque veja, gente, Jesus ele foi o meu substituto, então era eu que estava indo na pessoa dele. Eu vou repetir isso para lá de cá que o pessoal está mais animado. Era eu que estava indo na pessoa dele. Viu como eles estão animados? Não era eu aqui, Jesus lá. Eu com ele. Ele é o meu substituto. Ele foi lá, eu também fui. Ele ressuscitou, a gente também ressuscitou. É uma questão de identificação, substituição. Ali eu pago o preço no seu lugar, que significa então que ele pagou para mim. Então se ele venceu, eu também venci. Uhul! Um tapa na cara do inferno. E aí liberta a humanidade inteira no sacrifício dele. Mas é muito burro Satanás. Perdeu. Então essas coisas têm que ser lembradas no nosso dia a dia, porque se influenciam em situações que nós vivemos. Para o inferno não vir cegar a tua identidade e dizer uma porção de coisas daquilo que nós não somos. Porque eu estou passando um dia meio complicado em termos de sentimento ou situações, não tem nada a ver com a minha nova natureza. Ei, eu sou do céu, aleluia, pertenço a Ele. Eu ressuscitei com Ele, você também. Vou te provar isso. No capítulo 1 de Efésios, Paulo já fala desse sacrifício de Jesus antes da fundação do mundo, por amor a mim e a você. Ok? O Espírito Santo ressuscitou ele. E agora olha só, ele vai colocando assim no capítulo 2, e ele vos deu, ele deu a mim e a você a vida dele, estando nós mortos, não é morto físico,
nos nossos delitos e pecados, porque nós estávamos atrelados à natureza do inferno. Muito legal. E veja só que legal, ele nos deu, né? Verso 4. Sendo Deus rico em misericórdia, esse aqui é o detalhe, hein? Por causa do grande amor que nos amou. Propósito número 1 da obra da cruz do Calvário, paixão de Jesus Cristo, do Senhor Deus, por mim e por você. Você não pode olhar para a obra da cruz sem identificar o amor dele por nós. Porque está escrito. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pastor, eu quero sentir isso. Não sinta, creia, porque é verdade. Quando você crê em algo que está escrito, não necessariamente você tem que sentir. Mas quando você crê, você tem a base que tudo que Deus quer, apenas crença faz você seguir adiante. E nada muda, não vai mudar. Você entende? Você pode sentir muitas vezes que Deus te abandonou, pode sentir, não é verdade. A gente pode sentir que está meio distante, a gente pode sentir o que for, mas o que está valendo é o que está escrito. Paixão dele por nós, por causa do grande amor. Diga grande. Amor por nós. Você sabia que quanto mais você medita nisso, mais você fica tranquilo? Porque esse amor te preenche. Ele preenche a tua identidade todinha nele. Você é amado por Deus. Diga, eu sou amado por Deus. Profundamente. No mundo de identidades perdidas, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. É sério, gente, que eu estou te falando. As pessoas podem ser preparadas de tudo, mas no final da história elas estão carentes. Carentes de quê? É porque algo ainda não preencheu o coração dela. Quando Deus entra em você e você medita nisso, se expande dentro de você. Se expande. Ele está completamente expandido dentro de mim. E está escrito que a gente se torna filhos dele. Amados, cuidados, supervisionados com um propósito e um plano maravilhoso. Paixão de Deus pela tua vida é algo fantástico. Não duvide, creia. Quando você crê, isso tudo começa a entrar dentro de você e a preencher. Aí veja, próximo verso, verso número 5. Estando de novo nós mortos, atrelados a uma natureza de delitos, obviamente, a minha natureza só fazia isso. Ele nos deu vida, juntamente com quem? Com o Messias, com Jesus. Quer dizer que então nós recebemos vida juntamente com Ele? Pela graça isso tudo acontece. Nós fomos salvos por causa da graça dEle. Olha só agora, e juntamente com Ele, diga juntamente. Beleza, com Jesus, ó, Ele nos ressuscitou, significa, quando Jesus ressuscitou, eu também ressuscitei. Por causa da substituição e a identificação. Então Ele levou a minha morte, eu fui com Ele na condenação. O Espírito Santo miraculosamente, aleluia, ressuscita Jesus, ressuscita a mim também. E aí depois nós vamos parar nesse lugar aí, assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a nossa condição, é onde nós estamos assentados. Jesus venceu e sentou à destra de Deus. Aonde é que nós estamos? Nele, em Cristo Jesus. Essa é a marca da qual o apóstolo Paulo ele entendeu isso. Por isso que a obra da cruz, gente, é poder transformador. A cruz para nós é a transformação, é o poder de Deus. Mas para aqueles que se perdem é loucura. Não, é por isso que hoje é Páscoa e identificação com coelho e chocolate. Natal já é urso, agora está inventando uma opção de coisa aí. Já não tem mais nada a ver, já não vê presépio mais, você não vê Jesus mais, identificação. Obviamente, não é a data importante para nós, né? A data nossa, que representa e que Deus tem uma marca, é a ressurreição. É a Páscoa. Onde o Cordeiro precisa ser sacrificado no nosso lugar. Em João capítulo 1, você pode ir lá? João capítulo 1, no verso número 29, tem essa declaração bem interessante. João Batista, Jesus vem,
se encontrar com ele, e obviamente ele ia ser batizado. E ele dá essa declaração: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha a ele, e ele então disse para aqueles que estavam ao seu redor, olha só o que João declara, está escrito, não, esse aí não, esse é Efésios, está escrito aí: eis o Cordeiro de Deus, que tira, só que pecado é natureza, a natureza que me atrelava às trevas, não é necessariamente um ato pecaminoso. Obviamente, vou te dizer aqui a tranquilidade disso. Se eu tenho uma natureza pecadora, quais são os meus atos? São pecadores. Eles são separados, eu tenho a ligação de natureza. É a mesma coisa, você nunca vai ver um cachorro miando, eu já falei isso. Você vai ver um cachorro latindo, porque é a natureza dele. Mas quando muda a natureza, muda o comportamento do ser humano. Pode fazer congresso em cima de congresso de paz, que todo mundo vai viver bem uns com os outros, e não vai conseguir. Por quê? Porque tem que mudar a natureza, tem que mudar o interior. Se toda a população do mundo agora entregasse a vida para Jesus genuinamente, o mundo acabou. Vou ficar tranquilo, beleza, acabou. Acabou a confusão, porque a natureza foi mudada. Então o meu comportamento, ele prova a natureza que eu tenho. Jesus falou que é do interior do homem é que sairia tudo aquilo que é ruim. Só ler lá em Mateus 15, Marcos 7. Então ele falou: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele levaria sobre si a minha natureza pecadora. Ele está falando de Cordeiro porque ele está dizendo, aqui não, aí que a gente acabou de ler. Ele está falando sobre Cordeiro porque ele estava falando de Êxodo capítulo 12, onde todo mundo tinha que comer o Cordeiro, sem defeito, de 1 ano. Muito interessante. E o sangue era colocado na porta das casas para proteção, como se dissesse assim: ó, essa casa pertence a mim. A nossa identidade é tão fantástica, gente, porque a gente vai meditando nesses versos, a gente vai entendendo. É legal, eu sou filho de Deus, eu tenho a marca dele. Você é marcado pelo sangue do Cordeiro. Tu pensa que o inferno pode chegar assim e acabar contigo? Não pode. Mas tem muitas situações que a gente precisa se levantar na autoridade para dizer: alto lá, pode passar, porque essa casa não te pertence. Até mesmo outro dia eu estava falando para a Deise, caramba, o nível que os pais têm que ter de entendimento sobre portas de autoridade é fantástico. Sabia? Anote isso aí: a autoridade está ligada à natureza. Quem é que realmente manda? A esposa lá em casa. Quem é que realmente manda? É Deus. Nós temos agora a natureza do nosso Pai. Quando Jesus disse: olha aí, ó, eu tenho agora as chaves da morte e do inferno. Eu agora tenho toda a autoridade, me foi dada no céu e na terra. Jesus, cara, ele era Deus, ele conquista essa autoridade para quem? Ele conquista a autoridade para nós. Nos dá de volta a autoridade que pertence à minha natureza. Nunca associe a autoridade se você sente que tem. Você associa sempre a autoridade que você tem pela sua natureza. A sua natureza tem autoridade. Agora, o quanto eu sei disso e uso, aqui está a diferença. Então eu entendo que eu tenho uma nova identidade, que eu sou uma nova criatura, eu tenho uma autoridade para dizer: Satanás, para lá, some, e rápido, por causa da minha nova natureza. É demais isso, gente. Nós somos representantes do céu, do reino de Deus. E eu vou te falar, você pensa que essa terra pertence a Satanás? Não! Ele fica confundindo as pessoas, pertence a Deus. Está escrito tudo que na terra, sobre a terra, tudo pertence a Deus. Eu sou um representante legal, você também é. Fala para o teu irmão, você também é. Olha que obra é essa, cara, de ressurreição, que traz de volta
a origem, a natureza de origem, que traz de volta e põe em ordem de novo a autoridade que nós temos de viver sobre a face da terra, debaixo da mão de Deus, do propósito, do plano dele. Tanto é verdade, deixa eu terminando e lendo aqui contigo, Romanos capítulo 5, eu falei muita coisa nessa manhã, só isso aí dá para fazer uma série. Romanos capítulo 5, no verso número 17, falando a respeito aqui, obviamente, de Adão. Se pela ofensa de um, Adão, e por meio de um só, falando a respeito de Adão, reinou a morte, olha só, presta atenção, reinou a morte, então alguém manda. Olhem para mim, alguém manda, a morte espiritual, afastada de Deus, reinava. Não tinha como nenhum ser humano sair dessa condição, nem eu, nem você, nenhum. Quem está mandando? A morte espiritual, afastamento da natureza de Deus, condenação eterna. É isso que aconteceu. Agora veja, vamos continuar? E diz lá assim, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, obviamente através da ressurreição de Jesus, a obra que ele fez, né? Reinarão em vida. Você pode grifar isso aí na tua Bíblia? Trocou o domínio, olha aí, trocou o governo, trocou o reinado, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Eu não sou mais dominado, eu sou um liberto, e quem domina agora somos nós. Eu era um escravo, mas agora eu sou filho, quem manda somos nós. Que alguém diga aleluia nessa manhã. Era aí, rapaz, não adianta chegar e massacrar, dizendo que a gente é isso, aquilo, outro, está tudo errado. A gente não pode ficar ouvindo ele falar as ameaças, dizer tantas besteiras. Por natureza, sou filho do Deus Altíssimo. Tenho a natureza, eu tenho essa legalidade, eu tenho a autoridade do céu, eu sou um representante legal. Quanto mais você anda e encaixa a tua vida debaixo da vontade de Deus, você está debaixo de uma legalidade. Abre a tua boca e declara: o inferno tem que fugir. Esse é o lado da realidade. Obviamente não tenho tempo para conversar sobre o que Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Mas nós temos autoridade. Então eu não estou debaixo do massacre das circunstâncias. Olha, escuta, quem não tem uma nova natureza, quem não recebeu o sacrifício, a ressurreição de Jesus e tomou posse da vida, está debaixo do massacre das circunstâncias. Então as pessoas são dominadas pelas circunstâncias. Mas agora que nós ressuscitamos em Cristo Jesus, eu tenho uma nova natureza, agora nós dominamos as situações que a gente enfrenta. Você entende bem o que eu quero te falar? No mundo do Espírito tem domínio. Nós somos daqueles que mandamos. Não estou falando mandar nas pessoas não, hein? Não confunda. Nós temos autoridade. E se você tem sensibilidade, você vai crescendo em sensibilidade, você vai entender que diante de qualquer ameaça ou de situação que você está enfrentando, o Espírito Santo sempre vai te dizer: se posiciona assim. Ele sempre vai te falar. Você vai se posicionar e Ele mesmo te dará a vitória. Diga aleluia. Não é bom? Eu não sou refém das circunstâncias. Era, por natureza, não sou mais. Agora nós reinamos. Há um domínio novo. É o domínio da igreja, do corpo de Cristo. É a execução sobre a face da terra. Gente, nós somos a parte executiva do céu, das boas novas, libertadoras. Para dizer para as pessoas: tem esperança, cara. Jesus morreu por nós. Recebe Ele, abraça no teu coração, se transforma numa nova criatura. Pronto, a natureza mudou. Diga aleluia nessa manhã. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor
e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Eu quero fazer um convite para você, um convite especial, para você participar da parceria com o Exerça Sua Fé. Essa parceria voluntária, é importante você entender isso. É uma parceria voluntária, justamente porque essa palavra que você tem ouvido tem transformado a sua vida. É uma oportunidade nós darmos continuidade a tudo que Deus tem colocado no nosso coração para que a gente faça. Poder estender ainda mais essas fronteiras, levando essa palavra em maiores distâncias, em lugares ainda que não foram alcançados. Há tanta fome e sede espalhada por aí. Então, se você deseja ser um parceiro do Exerça Sua Fé, de maneira voluntária, basta apenas você acessar o site exerçasuafé.com.br. Lá você pode fazer a sua doação e automaticamente, todo mês, você receberá uma carta minha especial, que eu estou sempre mandando, e um kit com uma série de mensagens em MP3. E vai fazer toda a diferença e vai continuar edificando a sua vida. Dessa maneira, você contribuirá para que outras vidas também sejam transformadas assim como você está sendo transformado. Um abraço.